Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Kátia, e que esse seja um encontro propiciador aí de reflexões filosóficas nesse momento. Quando convidado, a Kátia me conhece e sabe do meu trabalho com Michel Foucault, e eu pensei em retomar essa relação do Michel Foucault com Nietzsche. E vou partir de eu diria, de uma epígrafe, onde o Michel Foucault diz o seguinte: quanto a mim, os autores de que eu gosto, eu os utilizo. O único sinal de reconhecimento que se pode ter para um pensamento como o de Nietzsche é precisamente utilizá-lo, deformá-lo, fazê-lo ranger. Que os comentadores digam se é ou não fiel ao seu pensamento. Para mim, essa fidelidade não tem nenhum interesse. Esse é o primeiro ponto que me parece importante destacar, né? Qual Nietzsche Michel Foucault leu? Por certo, é um Nietzsche que advém de uma tradição, vamos dizer, literária e não filosófica. E é isso que eu gostaria de, primeiramente, demonstrar para vocês, depois destacar dois exemplos dessa utilização que o Nietzsche faz dos conceitos nietzschianos. Então, a primeira referência é de que o Foucault considera Nietzsche uma caixa de ferramentas, considera a obra do Nietzsche uma caixa de ferramentas, que ele utiliza de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus problemas, de acordo com as suas investigações. E parto de uma homenagem que foi feita ao Michel Foucault no Brasil, no ano seguinte à sua morte, pelo Departamento de Filosofia da USP, que fizeram um colóquio chamado Recordar Foucault. Este colóquio tinha como objetivo, né, destacar ou rememorar os dois momentos em que Michel Foucault esteve no Brasil. Em 1965, a primeira vez, e 10 anos depois, em 1975. Neste colóquio, um coletivo de pesquisadores da filosofia, da história e áreas afins apresentaram as suas reflexões sobre a obra do pensamento de Foucault. Eu destaco esse evento no Brasil para mostrar, né, o quanto o pensamento filosófico, o pensamento das ciências humanas, da história no Brasil, as pesquisas nesse campo foram muito marcadas pela obra do Foucault. E também para homenagear a professora Scarlett Marton, que apresentou nesse colóquio um ensaio com o título que escolhi para esta breve reflexão aqui neste evento, que é Foucault, leitor de Nietzsche. Homenageio a professora Scarlett porque ela foi uma das pessoas com quem aprendi a ler Nietzsche. Outra pessoa importante na minha formação foi o professor Oswaldo Giacoia Júnior e o professor Roberto Machado. 10 anos depois da morte do Michel Foucault, em 84, eu era coordenador do curso de filosofia na Unimep, aqui em Piracicaba, e organizei um evento, um colóquio, um seminário, para homenagear também o Michel Foucault e relembrar os 10 anos da sua morte. E eu trouxe para este evento o professor Oswaldo Giacoia, que na época estava chegando no Brasil, depois de um doutorado na Alemanha, e ele nos apresentou um texto que eu considero um marco nas pesquisas que
foram feitas depois em torno da genealogia da ética em Michel Foucault. Esse colóquio ele foi transcrito depois e publicado em forma de livro que eu organizei. Lamentavelmente, esse livro ele está no prelo, chama-se Foucault e a Destruição das Evidências. Então, a primeira pergunta, então, qual o lugar, né, qual é a posição que Nietzsche ocupa na escrita filosófica do Michel Foucault? Eu digo que Nietzsche ocupa a função autor para Michel Foucault. E esse termo, função autor, ele marca uma posição no que diz respeito à maneira pela qual o Foucault vai se utilizar da obra do Nietzsche. E é justamente em torno dessa função autor que é possível demarcar a recepção dos escritos de Nietzsche na França, desde o movimento surrealista do 1º de maio, do primeiro manifesto em 1924, até o memorável maio de 1968. Então, rapidamente eu vou passar nessa recepção para dar os exemplos que me interessam. Essa recepção aí, ela pode ser marcada, primeiro, com uma espécie de estandarte que na década de 60 começa a acontecer na França, que é o movimento de retorno a Nietzsche. Esse movimento de retorno a Nietzsche, ele é muito relevante do ponto de vista histórico, porque trata-se de retornar ao Nietzsche, né, ao escrito do Nietzsche, à obra do Nietzsche, fora da captura que dela foi feita pelos fascistas durante a Segunda Guerra Mundial. A obra do Nietzsche foi capturada pelo discurso fascista alemão, e isso deixou sobre a obra dele uma marca muito negativa, muito aversiva, né? E foi preciso fazer um retorno a Nietzsche para recuperar, né, a potência, a força do escrito do Nietzsche, fora dessa captura histórica que os nazistas fizeram. E um marco deste retorno a Nietzsche, também poderíamos lembrar que esse termo retorno a, ele já estava em voga, já estava presente no cenário francês, sobretudo com Althusser, que fez o seu retorno a Marx, e depois Jacques Lacan, que na década de 50 fez o seu retorno a Freud. Então, faltava nesse movimento de retorno a figura do Nietzsche, e é a isso que se dedicam alguns pensadores deste período. Em 1964, em julho de 1964, organizou-se um colóquio em Rueil-Malmaison para homenagear, né, a obra do Nietzsche. E nela, vários pesquisadores, autores participaram, dentre eles o Michel Foucault, onde apresenta um texto chamado Nietzsche, Freud e Marx, e nesse texto ele apresenta os três pensadores do final do século XIX, né, Freud mais jovem, dos três, como os mestres da suspeita, e tendo eles instaurado uma nova discursividade. Então, a leitura francesa desse retorno a Nietzsche, na década de 60, procura os conceitos fundamentais da filosofia trágica de Nietzsche, né? E esses conceitos começam a ser recolhidos, eu diria, fazer uma espécie de resgate mesmo, a partir
do cenário literário e filosófico. E, no momento, ou seja, até a década de 60, 50, 60, havia, sim, um esforço de encontrar uma filosofia no Nietzsche, um conjunto de elementos que se pudesse marcar uma filosofia do Nietzsche. E dois grandes esforços foram feitos, um por Heidegger, num conjunto de preleções que fez na Universidade de Freiburg em 1936 a 1940, e o outro por Jaspers, que em 1936 escreve um livro chamado Introdução a Nietzsche. Então, os convidados a falar no colóquio de 64 são marcados por outra perspectiva de leitura do filósofo-filólogo, construída na escrita de literatos, né, daqueles que Freud gostava de designar como homens de letras. E, primeiramente, esses homens de letras foram os surrealistas. O movimento surrealista na França abriu a possibilidade de que a letra do Nietzsche pudesse ganhar um estatuto em solo francês que não tinha até então. Aí vocês têm a indicação dos dois livros já traduzidos no Brasil, que era o esforço de encontrar uma filosofia no Nietzsche. Eu destaco um argumento do Maurice Blanchot, no qual ele dizia o seguinte: Jaspers mostrou, como nenhum outro comentarista antes dele, que toda interpretação de Nietzsche será falha se não buscar a contradição. A oposição é o movimento essencial de tal pensamento. Não há reconciliação dos contrários. Oposições, contradições não repousam numa síntese superior, mas se mantêm juntas numa tensão crescente. Aqui, o exemplo poderia ser dado na oposição que Nietzsche sustenta toda a sua filosofia desde o início, em 1870, né, com o nascimento da tragédia, que são as pulsões dionisíaca e apolíneo. Essa oposição entre o dionisíaco e o apolíneo é o marco fundador da filosofia do Nietzsche. Terminando a citação do Blanchot, ele diz, fazendo referência ao Jaspers, que o traço fundamental da verdade de Nietzsche é que ela só pode ser mal compreendida, objeto de um desprezo sem fim. Vou destacar três autores a partir dos quais o Michel Foucault recebe a obra do Nietzsche. Eu os chamaria passadores do Nietzsche em solo francês. O primeiro é o Pierre Klossowski, né, que em 1937 escreveu um ensaio chamado Nietzsche e os fascistas, uma reparação. Klossowski, já no final da década de 30, faz um importante trabalho de tirar, né, essa marca nazi-fascista que pesava sobre os escritos do Nietzsche. E, em 1956, Klossowski traduziu a obra do Nietzsche, A Gaia Ciência, apresentando um escrito introdutório nessa tradução, que ele intitulou Sobre alguns temas fundamentais da Gaia Ciência. Observem que, desde a década de 30, né, na França, pelo chamado os homens de letras, né, e um pouco antes, na década de 20, com os surrealistas, há um empenho em encontrar na obra de Nietzsche a potência revolucionária, a potência transformadora que essa obra
traria para a filosofia contemporânea. Se é verdade que Nietzsche dizia de si mesmo que ele não era um homem, mas sim uma dinamite, tratava-se para esses autores da década de 30 até 60 de encontrar o que havia de tão bélico, de tão explosivo, né? O que havia de dinamite na obra do Nietzsche. E esse é um aspecto muito importante, que é este Nietzsche cartografado por esses autores que o Michel Foucault vai receber. E outro autor que destaco, também importante, é o Georges Bataille. A obra dele, de 1928, que é a História do Olho, né, é um marco da literatura surrealista, e eu diria, nela já se pode encontrar a dimensão, eu diria, ética dessa filosofia trágica nietzschiana. Bataille iniciou, em 1943, a redação de um ensaio, né, que recebeu o título Sobre Nietzsche, com o sólido propósito de escrever uma suma ateológica. Vejam o título, Suma Ateológica, que era uma espécie de paródia da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, o marco do pensamento metafísico. Nesse texto do Bataille, né, dentre esse projeto, eu destaco um texto dele que se chama Experiência Interior. E Bataille, escrever um livro sobre Nietzsche era para ele fruto de uma decisão: ser escritor, viver para a escrita. Por fim, nesse breve histórico, citando aí novamente o Blanchot, em 49, ele publicou um conjunto de ensaios sobre a literatura e o ato de escrita como forma de interrogação sobre a liberdade e a linguagem. Num desses ensaios, que está neste livro chamado A Parte do Fogo, o ensaio se chama No Caminho de Nietzsche, Blanchot fez um breve balanço das interpretações correntes sobre a vida e a obra do filósofo da Basileia, destacando os conceitos fundamentais, presentes e recorrentes no seu pensamento. Pois bem, em 67, né, falei daquele colóquio em 64, por fim, em 67, Michel Foucault e Gilles Deleuze foram convidados a escrever uma introdução geral à publicação das obras filosóficas completas de Nietzsche na França. Veja que até esse momento haviam traduções de alguns livros do Nietzsche pontuais, mas não havia ainda na França a tradução das obras completas, até porque esse conceito de obras completas estava em gestação, né, no período anterior aí em que isso acontece. E o projeto da edição francesa da obra completa seguia a nova organização dos escritos de Nietzsche, empreendida por Georges Colli e o seu discípulo Massimo Montinari. Então, a famosa edição do Colli-Montinari, como é conhecida, serviu de referência, né, para todos os estudos da obra do Nietzsche que vieram a acontecer a partir da década de 60. Então, isso é um marco muito importante. E nesta introdução à tradução francesa das obras completas, o Deleuze e o Foucault escrevem o seguinte: os pensadores malditos, e Nietzsche pertence a essa classe, são reconhecidos externamente por 3 traços: uma obra brutalmente interrompida. Lembramos que Nietzsche teve um colapso mental, né,
e ficou depois 10 anos em estado vegetativo, vindo a falecer em 1900. 3 traços. O primeiro, portanto, uma obra brutalmente interrompida, parentes abusivos que pesam na publicação dos póstumos, e esses parentes abusivos de respeito especificamente à irmã do Nietzsche, que foi responsável por oferecer aos nazistas uma espécie de modelo filosófico, né, tirado da figura do super-homem. Né. Essa irmã do Nietzsche era casada com um oficial nazista. Né. Então, pela atuação dessa irmã do Nietzsche, depois da morte dele, a gente vê o destino que a obra teve com o nazifascismo. E terceiro traço, um livro mistério, né, que o Nietzsche anunciava estar escrevendo e que não sabemos desse livro até hoje. Temos fragmentos, temos pedaços, esboços desse livro que não foi composto por ele. Estava em trabalho. Eis que surge, finalmente, na França, uma tradução das obras completas de Nietzsche. Desejamos que o novo dia, trazidos pelos inéditos, seja o retorno a Nietzsche. Desejamos que as notas que ele pôde deixar, com seus múltiplos planos, resgatem aos olhos dos leitores todas as possibilidades de combinação, de permutação, que contenham, de agora para sempre, em matéria nietzschiana, o estado inacabado do livro a de vir. Então, vejam a situação em que se encontrava a obra do Nietzsche, né, no momento em que o Foucault começa a produzir a sua obra, tomando como ponto de referência, por exemplo, a publicação do livro História da Loucura, em 1960. Então, qual o lugar de Nietzsche na obra de Foucault? Pode-se cartografar a presença explícita de Nietzsche em referências bibliográficas citadas por Foucault ao longo de sua obra, intencionalmente publicada na forma de livro, de artigos, palestras e entrevistas reunidas em Ditos e Escritos, que é uma coleção publicada póstumamente que reúne todo esse material que não está publicado na forma de livro pelo Foucault. Eu vou destacar aí 2 tempos, que eu falei, 2 exemplos. O primeiro, o retorno a Nietzsche, e depois a questão da genealogia. Então, como eu disse, o colóquio Nietzsche, realizado em Ruyamon, Foucault alinhou Nietzsche, Freud e Marx como autores que teriam instaurado uma nova hermenêutica. Deste ponto, ou seja, do colóquio de 64, pode-se tomar esse ponto e seguir até a publicação dos livros na década de 60, em especial o best-seller, através do qual Foucault se tornou conhecido, né, pelo grande público, que é o livro As Palavras e as Coisas, publicado em 1966. Eu destaco 2 fragmentos da última parte desse livro, no qual o Foucault afirma o seguinte: foi Nietzsche que queimou para nós, olha o termo usado, a metáfora, foi Nietzsche que queimou para nós, e antes mesmo que tivéssemos nascido, as promessas mescladas da dialética e da antropologia. Nietzsche abriu um espaço filosófico-filológico onde a origem do bem e do mal deslocou-se para a gênese do bom e do mal.
Observem que aqui tem um ponto da maior importância. Não se trata de buscar a origem do bem e do mal, mas sim de traçar a gênese do bom e do mal, com U. Essa diferença entre gênese e origem eu vou explicitar daqui a pouco. O segundo tempo, eu chamaria o procedimento genealógico, né, que aparece no projeto de pesquisa do Foucault, nomeado como Genealogia do Poder. Esse projeto foi desenvolvido nos anos 70, né, em especial, aparece em 2 livros publicados em 76, 75, 76. O primeiro é Vigiar e Punir, e o segundo, o primeiro volume da História da Sexualidade. Em ambos, vocês poderão identificar essa cartografia genealógica do poder que o Foucault faz, seja do poder naquilo que constitui esse par, vigiar e punir, seja no que constitui o que ele vai chamar de dispositivo de sexualidade. Então, no projeto de pesquisa da genealogia da ética, que são os livros publicados nos anos 80, que são especificamente o volume 2 e 3 da História da Sexualidade, a gente vê uma espécie de desmembramento na obra do Foucault do tema do poder para o tema da ética. E esse desmembramento é muito importante porque ele vai implicar uma nova periodicidade do trabalho do Foucault, que vai ser, a partir de então, ele vai traçar essa genealogia da ética nos gregos e romanos. E também esse projeto da genealogia da ética pode ser lido agora, né, em 2018, surgiu ao público o volume 4 da História da Sexualidade, que é As Confissões da Carne. Neste livro póstumo, podemos encontrar, recém-publicado. Por que recém-publicado? Porque o Foucault proibiu a publicação deste livro em testamento. Ele estava corrigindo a edição do livro para ser impresso quando ficou doente e veio a falecer. Então, ele não terminou a revisão do livro e impediu, em testamento, que o livro fosse publicado. Os leitores de Foucault ficaram, portanto, de 1984, o ano da sua morte, até 2018, sem saber o que é que tinha nesse tal volume 4, anunciado, mas que não foi publicado, né, que só agora a gente tem acesso. E marcado pela leitura recente deste livro, é que eu quis centrar a minha argumentação nessa apresentação de hoje. Eu vou pular a parte da genealogia do poder, porque estou percebendo que o tempo não vai me permitir, e vou direto para a genealogia da sexualidade, que é a genealogia da ética. Então, a genealogia do poder no dispositivo de sexualidade. Como eu dizia, em 76, o genealogista Michel Foucault publicou seu primeiro volume da História da Sexualidade e anunciou o projeto de traçar a gênese do dispositivo sexual na modernidade. Essa petição de dizer a verdade sobre si pelo uso dos prazeres sensíveis corporais. Foucault disse: o dispositivo da sexualidade suscitou
um de seus princípios internos de funcionamento: o desejo do sexo, de tê-lo, de aceder a ele, de descobri-lo, libertá-lo, articulá-lo em discurso, formulá-lo em verdade. A sexualidade é uma figura histórica muito real, diz Foucault. E foi ela que suscitou, como elemento especulativo ao seu funcionamento, a noção de sexo. Pois bem, tratava-se para Foucault de pensar a questão da gênese, né, do sexo, tomando como referência a ética grego-romana e a moral cristã. Então, toda a produção filosófica de Foucault, até o primeiro volume da História da Sexualidade, está circunscrita ao período histórico moderno. Isto é, ele sempre trabalhou do século XVI ao século XIX. Esse é a marcação, né, da modernidade, no qual toda a obra do Foucault até então está circunscrita. E entre o volume 1, publicado em 76, e o volume 2 e 3, publicados em 1982, 8 anos se passaram e os leitores são surpreendidos por encontrar nos volumes 2, o uso dos prazeres, e no volume 3, o cuidado de si, outro período histórico, a Antiguidade Greco-Romana. Nesses volumes 2 e 3, Foucault traçou a gênese histórica do aparecimento do interesse pelo sexo nas formas de problematização do conceito afrodisia, ou afrodísia, palavra para designar o uso dos prazeres nas técnicas de cuidado de si. O projeto de uma genealogia da ética parte da distinção entre atos e o código moral. Diz o Foucault: creio que devemos fazer uma distinção entre o código, que determina os atos permitidos ou proibidos, e aquele que determina o valor positivo ou negativo dos diferentes comportamentos possíveis. Tal distinção me parece fundamental para compreender o que Foucault denominou como próprio ao campo da ética, isto é, a relação consigo, o cuidado de si, um modo singular de relação com o código. Vejam, portanto, que aqui já se estabelece uma distinção entre ética e moral. E essa distinção é um marco fundador na obra do Nietzsche, em torno da qual o Foucault vai poder construir o seu projeto da história da sexualidade e, portanto, de uma genealogia da ética. A relação consigo, né, a relação consigo mesmo, né, nesse trabalho de cuidado de si, é demarcado em 4 aspectos principais. Primeiro, qual a parte de mim mesmo que está relacionado à conduta moral? De que maneira sou incitado a reconhecer minhas obrigações morais? De que modo posso me modificar, vejam o termo, a fim de me tornar um sujeito ético? Qual é o tipo de ser que aspiro, que desejo, que almejo, quando me comporto de acordo com o código moral? Observem que essas questões, elas são importantes para distinguir aquilo que é da ordem da moral e aquilo que é da ordem da ética. E eu termino fazendo uma referência
à publicação do volume 4, dizendo que essa distinção entre ato, campo da ética, e código, o campo da moral, permitiu Foucault traçar a gênese da moral cristã no volume 4 da História da Sexualidade. A obra póstuma, o tal livro mistério, que Foucault falava a respeito do Nietzsche, é primorosa e atualíssima. Muito embora ele trate do advento da moral cristã, né, da emergência da moral cristã no final do segundo século da era cristã, a atualidade dessa análise genealógica que ele faz da moral cristã é impressionante. Instigo vocês a lerem esse livro, já temos uma tradução no Brasil, e verão, né, onde tudo isso que se constitui como uma espécie de política de Estado nesse momento no Brasil, já se encontra lá presente na gênese dessa moral cristã. Nela, podemos encontrar, no livro 4, podemos encontrar a aplicação das ferramentas nietzschianas no aprimoramento em um grau de singularidade, para mim, impressionante, que sou estudioso da obra do Foucault e do Nietzsche. O ponto de apoio para a análise genealógica da apropriação cristã, da afrodisia da antiguidade clássica helenística, para a invenção, olha o termo, invenção do conceito carne. O ponto de apoio é a obra de Clemente de Alexandria, no final do século II da era cristã. Então, o título que ele escolhe para o volume 4, As Confissões da Carne, mostra, portanto, que o conceito carne é um conceito forjado pela moral cristã e, em torno desse conceito, vai se constituir todo o código, no que diz respeito à sexualidade. Diz o Foucault que a obra de Clemente de Alexandria transmite sobre o regime dos afrodisia um testemunho de uma dimensão completamente diferente. Ou seja, é uma obra que é um divisor. Né? Ela marca uma descontinuidade em tudo aquilo que vinha antes dela. Ela evoca, né, a obra do Clemente evoca o problema do casamento, das relações sexuais, da procriação e da continência, da abstinência, em vários textos. E termino dizendo assim, né, um trecho que está na abertura do volume 4. O regime dos afrodisia, traduzido como uso dos prazeres, definido em função do casamento, da procriação, da desqualificação do prazer e de um laço de simpatia entre o casal, foram filósofos não cristãos que formularam. Foi uma sociedade pagã que deu possibilidade, portanto, proveniência, para uma moral que emerge com uma regra de conduta aceitável para todos, o que não quer dizer, efetivamente, seguida por todos. Longe disso. Era isso. Muito obrigado pela escuta. Márcio, agradeço imensamente suas palavras. Fico aqui, né, me deleitando também, porque me lembro das aulas, né, e me dá muitas saudades de todas as discussões que lá no curso de filosofia, né, com as suas aulas,
iniciou, né, todos nós na época, a adentrarmos, né, pelas veredas de Nietzsche, de Foucault. Então, realmente, assim, é sempre uma alegria. Tem alunos aqui da turma na época, a Gisele está por aqui, a Pulgrossi. Então, assim, é uma alegria imensa te ouvir. Muito obrigada. Nossa, oxigena as ideias e temos aí, acho que algumas questões, algumas colocações. Vou passar a palavra à Laurita, mas eu agradeço imensamente, Márcio. Muito obrigada. Foi um deleite, foi uma alegria. Obrigado a vocês. Bom, gostaria de começar agradecendo, assim como a Vanessa falou, foi um grande deleite, foi uma apresentação muito rica para a gente. Eu vou começar a ler os comentários. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar diretamente para o Dr. Marighella, fique à vontade. O comentário do Ramon. Incrível esse histórico, porque realmente foi um resgate histórico que até eu fiquei... Meu Deus, e eu me identifico com Foucault e Nietzsche. O Eduardo de Oliveira, me deleitando com essa fala, estou escrevendo meu TCC relacionando Nietzsche e a psicologia. Lu, se você quiser falar mais, acho que é o momento. A Vanessa, ser um leitor uma forma de fazer filosofia, como diz Deleuze, é sempre criativa, sempre um roubo criativo. Essa pode ser uma forma de entender Foucault, leitor de Nietzsche, Márcio? Sim, concordo. É uma forma, porque na medida em que Foucault define sua posição de que ele não é um intérprete do Nietzsche, como é, por exemplo, Heidegger, como é Jaspers, né? Ele não é um intérprete do Nietzsche, ele utiliza o Nietzsche. Né? E eu tenho insistido nesse termo, utilizar. Né? É algo útil, a palavra utilidade, né? Vem daí. Né? Então, em que Nietzsche é útil para Foucault? Essa é a pergunta. Ele é útil na medida em que forneceu, né, ao Foucault um procedimento. Tem pesquisadores do Foucault que usam a palavra metodologia. Existiria uma metodologia Foucaultiana. Eu não gosto dessa palavra metodologia. Eu já tive uma discussão num grupo uma vez em Florianópolis, onde eu apresentei essa diferença entre procedimento e metodologia. Eu prefiro a palavra procedimento porque é um modo de proceder, é um modo de fazer, né? E é um modo único, portanto, um modo do Foucault. Claro que, estudando a obra do Foucault, né, você vai também se apropriando deste procedimento genealógico. Então, fazer história, assim como fazer filosofia para o Foucault, é praticar, veja o termo, praticar a genealogia. Então, o filósofo seria um genealogista. Então, é importante... Eu pulei na minha apresentação, por causa do tempo, eu pulei uma parte importante agora que me dou conta, que trataria justamente dessa questão da genealogia. Mas, enfim, fica por um outro momento, vocês me convidam, aí eu volto a falar sobre isso. Mas é isso, assim, a maneira pela qual Foucault se apropria do Nietzsche nos ensina, né, que a relação que devemos ter com os textos, com os autores, com os pensadores, tem que ser essa. Não é uma relação de fidelidade, uma relação de se você interpretou certo ou errado, se a sua interpretação é mais ou menos correta, se haveria um sentido originário na obra e que, portanto, o intérprete sempre é aquele que vai buscar o sentido originário. Não, não há um sentido originário. O sentido sempre é uma produção. O sentido sempre é uma invenção. Então, cada um que lê Nietzsche inventa para si
e para o seu trabalho um sentido para a obra do Nietzsche. Deleuze o fez, Foucault o fez, muitos pensadores fizeram, Freud o fez. Freud, embora negue, foi um grande leitor do Nietzsche. Os alunos que me conhecem sabem, né, o quanto já venho trabalhando há muitos anos, né, esta relação Freud-Nietzsche. Porque os que não me conhecem, eu tenho 4 peças na mão desde a minha formação filosófica na graduação. Eu chamo peças, que eu movo como se fosse num tabuleiro de xadrez, que é, na filosofia, Nietzsche e Foucault, e na psicanálise, o Freud e o Lacan. E eu, vez ou outra, estou cruzando essas 4 peças, né, mostrando o quanto elas têm proximidades, o quanto elas têm interlocução, etc. Então, a maneira pela qual o Foucault lê o Nietzsche diz respeito aos problemas que ele, Foucault, tem. Ele tem enquanto um pensador, enquanto um filósofo, um historiador. Então, é o problema que te leva à obra. Então, ir à obra sem um problema, então, vai fazer o quê? Tem a obra, você pode dizer que você entendeu a obra, mas... E esse problema pode ser de ordem filosófica ou existencial. Ninguém lê Nietzsche e sai inteiro. Você sai outra coisa. Eu comecei a ler Nietzsche com 18 anos de idade. Bom, acabo de completar 59 e continuo lendo, estou falando dele, sempre fiz isso, toda a minha trajetória acadêmica foi em torno disso. Então, é um autor onde você vai encontrar, né, ferramentas, né, quer para pensar a sua própria vida, quer para pensar os problemas no qual você está inserido. Por isso que fazer filosofia é fazer um diagnóstico do presente. A Ivy está agradecendo. Obrigada, professor, pelas explanações. Emanuele Pires, obrigada pela aula. Yuri Nalim. Márcio, obrigada pelas palavras. Saudades do grupo de estudos. Abraço. Tereza Arruda. Muito boa fala do Márcio. Feliz pelo encontro. A Maria Eduarda traz. Após a sua fala, pude relacionar as relações de poder e, consequentemente, o discurso na sociedade disciplinar de Foucault, pautado naquilo que Nietzsche nomeou como vontade de verdade. E o Guilherme pergunta, professor, como você entende a sexualidade hoje em dia? Quais são os dispositivos para você que atualmente rasgam a carne? E depois tem mais uma pergunta. O senhor quer que eu leia a última e o senhor responde tudo? Ok. Podemos fazer isso, já encerramos, né, para manter o horário. Sim. Professor, estou utilizando a Scarlett Martin para me ajudar no diálogo entre Nietzsche e a psicologia na escrita do meu TCC. Me indica algum coautor ou obra para contribuir em meu trabalho? A partir da fala do professor, penso na importância da transvalorização dos valores, na leitura e nas ações, a partir da leitura de Nietzsche e de qualquer outro autor. E o Ramon Sassis, ou Sassi, não sei. Professor, você sugere indicar a leitura de Foucault iniciar a leitura de Foucault por qual obra? E depois disso, vamos para as considerações finais, para encerrando. Então, vou começar pela última. Olá, Ramon. Olha, como ele trabalhou com vários temas, né, qualquer livro que você pegar dele, você estará em boa companhia. Né? Mas eu indicaria começar pela História da Loucura. Primeiro que a obra, vamos dizer, o primeiro livro dele, né, e contém ali uma espécie de programa
de trabalho que ele vai desenvolver ao longo de toda a sua obra. Então, fica aí a indicação da história da loucura. A fala do Eduardo. Né? Sim, eu concordo que o último momento da obra do Nietzsche, Eduardo, afirmava essa transvaloração dos valores. E essa transvaloração parte por um resgate da ética como um campo distinto da moral. Só a ética pode nos permitir essa transvaloração dos valores. A moral não nos permite isso, ao contrário, a moral nos fecha no código. A outra pergunta sobre que indicação? Então, Guilherme, não? Eduardo, que está fazendo um TCC sobre Nietzsche e a psicologia. O professor Oswaldo Giacoia, Júnior, ele tem um livro chamado Nietzsche como psicólogo. São um conjunto de conferências que ele ministrou lá no Rio Grande do Sul, e ele faz um repertório na obra do Nietzsche para sustentar um argumento, né, que o Nietzsche disse que ele era o primeiro psicólogo da Europa. Antes dele, não havia psicologia. E o Nietzsche se apresenta como psicólogo, não como filósofo. Agora é preciso entender o que é psicologia para o Nietzsche. E ele responde claramente: para mim, fazer psicologia é desconstruir a moral. Ora, bem distinto daquilo que a psicologia fez e faz até hoje. Porque o que vemos é a psicologia aprisionada no campo da moral. Então, para o Nietzsche, o psicólogo é aquele que desconstrói a moral. Fico pensando isso no que diz respeito à prática terapêutica, por exemplo. Um psicólogo atuando na sua prática terapêutica, o sujeito vem totalmente capturado pela moral. Trata-se de desconstruir essa moral para que dessa desconstrução possa advir, veja o termo, advir, o sujeito ético, que é o sujeito do desejo. Por fim, a pergunta do Guilherme, como eu entendo a sexualidade? Essa pergunta é difícil de responder agora, Guilherme. Quais são os dispositivos que atualmente rasgam a carne? Eu diria que continua sendo o de sempre, Guilherme. Continua sendo a moral cristã, naquilo que constitui o volume 4 da História da Sexualidade, que é um primor. Você vê ele trabalhando com pensadores ali, que vai do final do século II até Santo Agostinho, e tudo que ele vai tirando desses textos, arrancando, lapidando desses textos, é de uma atualidade, ele está fazendo um diagnóstico do presente, trabalhando com arquivos do século II, III, IV e V da era cristã. Ele está fazendo um diagnóstico do presente. Então, quais os dispositivos que continuam rasgando a carne? A moral cristã e, como bem nos ensinou Nietzsche, a moral higienista da ciência, a moral dos cientistas, porque engana-se quem pensa que o discurso da ciência não é moralista. Ao contrário, Nietzsche nos ensinou que tanto a ciência quanto a religião são expressões da vontade de verdade. E ambas produtoras da moral. Acho que é isso.
Bom, Márcio, eu gostaria de agradecer em nome de todos, em nome do GFIO. Foi uma apresentação extremamente rica, maravilhosa, foi muito prazeroso te ouvir. Espero que possamos ter contatos como esse mais vezes, estarei ansiosa, acho que todos aqui. Muito obrigada por se disponibilizar a estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Continuarei aqui com vocês.